Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja muito bem-vindo ao Igreja Açores neste domingo do Pentecostes. Claro que neste programa vamos abordar o Espírito Santo nos Açores. Na próxima semana, os bispos portugueses vão encontrar-se com o Papa em Roma entre os dias 20 e 24 de maio. É a chamada Visita ad Limina. Mais pormenores com Carmo Rodeia. A Conferência Episcopal Portuguesa inicia esta segunda-feira do Divino Espírito Santo a visita ad limina dos bispos católicos ao Vaticano, que vai decorrer entre os dias 20 e 24 de maio. A iniciativa acontece pela primeira vez desde setembro de 2015 e inclui encontros de trabalho com responsáveis dos organismos centrais do governo da Igreja Católica e uma audiência conclusiva com o Papa Francisco. A visita, que reforça a união e a comunhão da Igreja particular com a cabeça da Igreja, o Papa, é uma oportunidade para os bispos darem a conhecer o estado das dioceses que lhe foram confiadas. Dom Armando Esteves Domingues, que será o primeiro bispo de Angra depois de Dom António de Sousa Braga a cumprir este mandato canónico, refere que, para além do relatório feito com a ajuda de responsáveis dos diversos setores da pastoral diocesana, padres e leigos, que diz ter sido uma oportunidade para olhar a Igreja que temos e rezarmos ao Espírito Santo para que nos mostre o que devemos ser, leva na bagagem muita esperança. Parto, escreve, levando no coração todos os homens e mulheres dos Açores. Prometo por todos rezar diante dos túmulos dos apóstolos e a todos representar nesta peregrinação que visa reforçar a unidade e a comunhão da nossa Igreja particular com a cabeça da Igreja Universal, o Papa Francisco, diz ainda pedindo a comunhão na oração. Consciente da minha pequenez, peço humildemente a oração de todos. Além da apresentação da situação da Diocese de Angra, o bispo diocesano irá também encontrar-se com o próprio prefeito do Dicastério para a Evangelização, o cardeal Luís António Tagle, por ser o presidente da Comissão Episcopal da Missão e Nova Evangelização, o que acontecerá no dia 23, quinta-feira, às 9h45, hora dos Açores, mais 2 em Roma. Este Dicastério, especialmente, é competente para as questões fundamentais da evangelização no mundo e para a instituição, acompanhamento e apoio das novas igrejas particulares, e é presidido diretamente pelo Papa. O programa da visita ad limina, disponível online no site da Conferência Episcopal Portuguesa, prevê 4 momentos de celebração nas basílicas papais e uma missa na Igreja de Santo António dos Portugueses em Roma, além de vários encontros com a comunicação social para dar conta do andamento dos trabalhos. As questões relacionadas com os abusos sexuais, com a Jornada Mundial da Juventude, que se realizou em agosto passado em Lisboa, e com o Sínodo serão certamente temas de diálogo com os vários representantes da Santa Sé, inclusive com o Papa Francisco, na sexta-feira. Carmo Rodeia, do sítio Igreja Açores. O padre Raimundo Bulcão é um dos 31 condecorados nesta segunda-feira no Dia da Região. Raimundo Garcia Bulcão Duarte tem 91 anos e uma vida inteira ao serviço da Igreja nas ilhas do Faial e do Pico e, sobretudo, no trabalho de reconstrução das igrejas naquelas ilhas depois do sismo de 1998. Sinto-me naturalmente com boa disposição para acolher, enfim, as mensagens que forem dirigidas, não é? E procurei lembrar alguns momentos especiais da minha vida no contato com as paróquias exatamente por onde andei, desde a Conceição de Angra, passando por São Jorge e depois 29 anos na freguesia e no concelho e na ouvidoria e na ilha do Pico, e finalmente fui colocado aqui na Horta, exatamente no final, praticamente no final do século passado para o presente, não é? E aqui estive à disposição exatamente da comunidade dos flamengos, mas também antes estive na paróquia da Senhora da Conceição da Horta e na
paróquia da Praia do Almoxarife. E pronto. E por fim, naturalmente também já me sentia cansado, porque me envolvi exatamente na recuperação das diferentes igrejas, das diferentes igrejas enfim, que foram objeto de um violento sismo que aconteceu exatamente nesta ilha e que teve uma repercussão muito especial nas igrejas. Foram bastantes as igrejas que tiveram de ser reconstruídas de novo. E por fim, eu estaria à espera exatamente de aproveitar a oportunidade e ter continuado, mas já não me sentia realmente com capacidade, com disposição de esperar mais algum tempo e participar exatamente de forma direta exatamente na reconstrução da Igreja Paroquial aqui dos Flamingos. Sacerdote há 67 anos, foi ouvidor eclesiástico da Madalena e vigário episcopal do Pico. A par da condecoração de Raimundo Bulcão, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores vai homenagear também a Irmandade do Senhor dos Passos da Ribeira Grande, composta atualmente por cerca de 150 irmãos que contribuem anualmente com uma cota que vive também de donativos de empresas particulares e especialmente de imigrantes dos Estados Unidos e Canadá. As insígnias honoríficas serão entregues esta segunda-feira, 20 de maio, na sede do Parlamento açoriano. Neste domingo do Pentecostes, os Açores vestem-se de vermelho e branco para assinalar a terceira pessoa da Santíssima Trindade. O primeiro Império celebrou-se este sábado, na Silveira, na Ilha do Pico. Tomás Orlando Cardoso é o presidente da Assembleia Geral do Império e explica a origem deste voto ao Divino Espírito Santo. E depois do vulcão da crise sísmica de 1718, e já muito traumatizados com ela aqui no Pico em geral, a de 1720 afetou mais particularmente esta zona, porque destruiu aqui cerca de 30 casas. Eu acho mesmo, o voto ao Espírito Santo nasce mesmo em 1720. É evidente que a primeira capela que há aqui na Silveira, é de 1723, ou seja, é 3 anos depois. Mas isso já é uma construção que é feita na sequência da dor que esta gente passou e do susto e do implorar ao Espírito Santo. Foi daí que nós começámos o festejar os 300 anos de existência, que começa exatamente em 2020, com a colocação de um pequeno monumento no átrio em frente à capela aqui do Divino Espírito Santo das Irmandades. Tem 2 Irmandades, essa do Sábado Espírito Santo, que é a mais antiga, é a mais forte, é mais forte em termos de volume, não só por talvez ser a única na Ilha do Pico que acontece no sábado e afluem muito mais pessoas, mas eu penso que há muito mais gente. Temos mais irmãos do que o Domingo da Trindade, e isso até nós vemos pela questão do pão, que é cozido para dar a toda a gente, e que apesar de ser muito menos quantidades do que se fazia nos anos, aqui uns anos mais atrás, ainda se cose 2.500 pães para a Irmandade do sábado e cerca de 1.500 para a Irmandade do domingo, o que demonstra aqui uma dimensão um pouco diferente de uma e outra. O voto celebrou 300 anos no ano passado e a comunidade celebrou com a elevação de um monumento. Elas assentaram com base nisto, um pequeno monumento alusivo aos 300 anos do início, que eu considero que é o início do voto ao Divino Espírito Santo. Depois fomos fazendo outros eventos ao longo dos anos e que terminou em 2023, que foi o ano passado, com a grande festa que reuniu todas as Irmandades do Pico, que tivemos a presença de 43 Irmandades e 7 grupos de foliões. 11 grupos de foliões.
porque conseguimos juntar aí de São João até às Ribeiras, dando a volta à ilha. Toda a gente nos apoiou nessa festa, toda a gente compareceu e foi de facto uma festa bonita. O Império é levantado pelos irmãos da Irmandade e tem uma direção que orienta a logística da festa. No próximo dia 1 de junho, o Império de Sábado da Silveira vai promover o lançamento do livro sobre a Irmandade. Ainda na Ilha do Pico, em São Mateus, a festa começou no passado domingo com a ida da coroa desde o Santuário do Senhor Bom Jesus para a Casa do Imperador. Temos agora a decorrer durante esta semana a recitação do terço cantado na residência do Imperador, em minha casa. Depois, no domingo, dia 19, domingo do Espírito Santo, temos a saída da Casa do Imperador até em procissão com as insígnias pelas 11 horas, estava acompanhado pela Filarmónica Lira São Mateus, que também acompanhou na procissão quando a mudança da coroa no domingo passado. Depois da missa, a missa festiva é às 11h30, após o qual irá ter lugar a procissão até à Casa do Povo de São Mateus, onde ocorrerá o tradicional almoço de partilha com os irmãos e respectivas famílias. Depois do almoço, pelas 16 horas, seguir-se-á a procissão, com as insígnias também, desde a Casa do Povo de São Mateus até ao Santuário do Bom Jesus, com a benção das rosquilhas. Rosquilhas essas que serão depois distribuídas pelas 18 horas. Carlos Maciel, Imperador de São Mateus, garante que acolhe esta missão com uma grande alegria. É uma alegria muito grande. Nós nos apercebemos mais deste envolvimento no decorrer dos dias que passam, essencialmente quando do terço, onde nós reunimos os nossos amigos, as nossas famílias, alguns amigos nossos também que vêm das nossas comunidades imigrantes, e é sempre com alegria e faz-nos lembrar e recordar todos os nossos antepassados, a nossa manifestação de fé, que a minha família sempre esteve envolvida no nosso Santuário do Bom Jesus. E é uma manifestação bastante grande, o envolvimento, todo o movimento do acolhimento, daquilo que as pessoas oferecem, e é uma partilha que só quem passa por ela é que sente. Neste domingo, em todas as paróquias dos Açores, vive-se a maior festa religiosa dos Açores. Continuamos na Ilha do Pico para testemunhar o levantar do Império de terça-feira. César Gonçalves e Cristina Teixeira serão os mordomos desta festa particular. O Império de terça-feira do Espírito Santo da Madalena é diferente dos demais da ilha, para já porque é, segundo temos dados, o maior Império dos Açores a nível da distribuição de rosquilhas. Também sendo um dos únicos que é feito, não é o único na ilha, mas é o único que é feito na terça-feira do Espírito Santo. Há poucos impérios da terça-feira do Espírito Santo cá na Ilha do Pico. Na próxima terça-feira, o Império vai distribuir cerca de 4.000 rosquilhas. Grande parte já é confeccionada em padarias, mas ainda há quem prefira fazê-las caseiras. A procissão desta terça-feira vai percorrer diversas artérias da Madalena e muitos fiéis do Pico acorrem à vila neste dia. A Imperatriz Cristina Teixeira levanta o Império pela primeira vez. A experiência é muito intensa, é uma experiência avassaladora, porque desperta emoções, porque eu sou uma pessoa de fé e faço isso por questões de fé. E, portanto, a cada decisão que é tomada, cada passo que se dá, cada ritual cumprido, mas com as emoções, com os sentimentos, é muito intenso. E é uma coisa importante, por outro lado, porque também é um reviver, um perpetuar tradições, rituais que são muito importantes para nós, aqui naturais da Ilha do Pico. Este Império de terça-feira tem uma particularidade, a distribuição de rosquilhas, que este ano estão mais de 6.000 previstas. Vem gente do Faial e de São Jorge, expressamente para esta festa, para além dos picoenses de outros concelhos e de outras localidades.
Da fragilidade renasce a vida é o tema da Semana da Vida de 2024. Decorreu de 12 a 19 de maio e nos Açores ficou marcada pelo 2º Conselho Diocesano da Família, que se realizou na passada quinta-feira online. Juan Ambrósio, teólogo orador do encontro, promovido pela Pastoral Familiar, garante que os jovens ainda acreditam na família enquanto instituição, mas é preciso não resumir itinerários humanos a legalismos. A família continua a ser valorizada pelos jovens como uma instituição em que eles mais confiam. Todos os inquéritos continuam a provar isto. Claro, nós perguntamos que tipo de família, aí vem depois muitos perfis de família, mas o facto é que eles continuam a privilegiar a família. Vai perdurando claramente esta convicção de que a família é a comunidade de vida mais fundamental da experiência humana e, portanto, que é uma estrutura básica, insubstituível da sociedade. Isto perdura. Temos que evitar depois algumas armadilhas e partilho aqui 2 ou 3. Esta armadilha, primeiro, que propõe só 2 caminhos. Ou uma pastoral rígida, cheia de normas, critérios, de guiões, que só aplica essas normas, esses critérios e esses guiões, ou uma pastoral branda, os 2 extremos, não é? Parece que é só concessões, só exceções, que parece levar isto ao jeito de cada pessoa. Portanto, entre estes 2 extremos, destas 2 atitudes, nem uma nem a outra nos ajudam a resolver os problemas. O caminho tem de ser outro, e parece-me que tem que ser este que está centrado no bem que Deus quer para as pessoas concretas. Neste 2º Conselho Diocesano da Família participaram os casais responsáveis pela pastoral familiar nas diferentes ouvidorias, desde Santa Maria às Flores, e os respectivos assistentes, bem como os movimentos laicais correlacionados com a pastoral familiar, como as equipas de Nossa Senhora e o Centro de Preparação para o Matrimónio. Entre Vistas, com o Padre Teodoro Medeiros. Fallout é uma série pós-apocalíptica da Amazon. O género é ficção científica, portanto, e trata-se do tipo de produto americano que agrada muito aos consumidores de séries. Neste caso, explosões nucleares devastam o mundo, sendo que a maioria dos sobreviventes passa a viver em colónias subterrâneas. Estes são os que tinham possibilidades financeiras para garantir esse seu lugar. Acima do sol vivem os outros, os que se tornaram selvagens, num mundo perigoso e cruel. Quando há uma invasão a uma dessas colónias, os 2 mundos vão encontrar-se e vão ser revelados os muitos segredos sobre a origem do apocalipse nuclear. Fallout consegue centrar-se em personagens e na história ao mesmo tempo. Não é tudo explosões e violência, embora haja muito destes elementos. Há muitos personagens bondosos e que atraem a simpatia dos espectadores. O aspecto humano não está descuidado e é um dos seus grandes valores. Pelo meio, critica-se o capitalismo e a evolução tecnológica. A imaginação dos seus atores é grande e a produção visual é soberba. É a série do momento e é fácil perceber porquê. Bom visionamento, boa semana e um santo domingo para todos. E o nosso convidado desta edição do Igreja Açores é Clímaco Cunha, que editou um livro, O Culto do Divino Espírito Santo na Ilha de São Jorge. Estamos aqui em Santo António e vamos conversar, em São Jorge, e vamos conversar com este curioso e entusiasta do culto ao Divino Espírito Santo. Como é que se pode, de uma forma breve, apresentar o culto ao Divino Espírito Santo aqui em São Jorge? Bom dia. Em princípio, dizer que publiquei 3 livros e escrevo diversos folhetos sobre diversas matérias, desde o café, desde o queijo, várias coisas, tudo relacionado com São Jorge, mas confesso logo à partida que não sou escritor nem historiador. Não tenho formação académica para tal, faço tudo isso porque gosto,
faço todas as diligências, uma vez tratar-se da minha ilha, que gosto dela, trazer o passado para o presente, para que esse presente fique escrito, fique de maneira que um futuro se possam aproveitar. Mas tem a fé e a paixão, que é o mais importante para investigar e para escrever sobre o Espírito Santo. Mas quer seja sobre o livro sobre o Espírito Santo, quer seja os outros livros, tem uma particularidade que é a seguinte: todos eles trazem um parágrafo que ficam os livros sem direitos de autor. Qualquer pessoa, seja ele quem for, pode utilizar todo o trabalho que aí está, assiná-lo com a sua assinatura dizendo que é seu, que não tem problema nenhum. Não escrevo, é um serviço nem público. por dinheiro, é um serviço público. Não escrevo por dinheiro, escrevo, publico, ofereço a maior parte dos livros, vendo alguns a turismo ou coisa assim, mas até preços simbólicos. É mais o prazer de vasculhar, passo o termo, e procurar essas coisinhas que temos em termos relativos. Estamos em São Jorge, não temos grandes coisas, mas temos aquilo que temos e que eu e que temos bom, muito, pelo que já percebemos. Sim. Vamos então explicar algumas das particularidades do culto nesta ilha. Temos os foliões, que ainda persistem em alguns lugares, temos também o bando, temos também os bolos de coalhada, que são uma coisa específica daqui de Santo António, e temos ainda a festa dos Tremoços. Explique-nos cada uma destes momentos, destas Semanas do Espírito Santo. Uma vez estarmos em Santo António, onde tem os bolos de coalhada, é único, nas festas do Espírito Santo, é o único lugar onde isso acontece. O bolo de coalhada é um tipo de uma semelhança de massa sovada, mas com uma particularidade bastante diferenciada, porque é feito com coalhada do leite. Muito espremida, muito trabalhosa. Que é doado pelos lavradores daqui, sim, não é? Sim. Ou seja, os lavradores dão leite ao... esse que é oferecido sempre pelos lavradores. Depois essa coalhada é muito espremida, e depois uma massa trabalhada, que não sei explicar o pormenor, ficam com uma apresentação bastante diferente, fica toda um pouco frisadinha até o próprio biscoito ou a própria peça, fica bastante diferenciada e que é muito apreciada na nossa ilha. Portanto, aí o caso dos bolos de coalhada. Se formos a seguir à festa dos Tremoços, é também interessante, porque ela existe em vários sítios. Então a festa dos Tremoços existe na Orzelina, Santo Amaro, Feijão Grande, Biscoitos, e julgo que deve ser esses 4 lugares que fazem. Também relativamente diferentes, mas a parte do tremoço em si é feito pela mesma forma, são metidos em água salgada. São cozidos e depois vão para o mar, são não é? cozidos primeiro em grandes caldeirões, passo o termo, grandes panelas, depois vão para o mar em sacos de sarapilheira para apanharem não sei quantas marés, falam em marés, durante um tempo, e são levantados no sábado, que já quando se vai fazer o levantamento, quando vão buscá-los ao mar, ao calhau, quando os trazem já começa a festa, faz parte da festa, embora as festas começam sempre no princípio. Já quando se vai cozer os tremoços, já é a parte integrante das festas. Que é na quinta-feira, normalmente. Na quinta-feira. Dos bolos de coalhada também, já quando se começa a cozer os bolos de coalhada, já faz parte integrante da festa. Não é de todos, mas toda a pessoa que está ali à volta a trabalhar já faz parte dos festejos. Depois cada um tem as suas formas diferenciadas, a feijão tem uma modalidade, biscoitos outra, Orzelina outra, Santo Amaro outra, mas isso é natural de tudo o que está relacionado com as festas de Espírito Santo. Depois, se falarmos dos foliões, temos em Rosais e na Beira. Os foliões são 3 pessoas, 3 homens, que tocam um tambor, e outros 2 que fazem uns cânticos alusivos, até não são de fácil percepção.
mas que correm, vagueiam para diante e para trás, na rua, coisa que é interessante, em que as pessoas, pelo menos do lugar, têm aquilo com muito respeito e muita atenção. Não se pode ir de uma freguesia estranha, se quiser gozar, passo o termo, ou rir sobre a situação, não será bem aceito. Portanto, é visto com seriedade. Com seriedade, exatamente. À beira, pelo mesmo conseguinte, e que são as únicas duas, uma freguesia e outro curato, que mantêm esta tradição. No passado, todas as freguesias da ilha, todos o lugar do Espírito Santo, tinham os seus foliões. E os bandos? Os bandos também existiram. Ainda existe na Orzelina, julgo que já é o único sítio onde tem o bando, que também tem uma característica engraçada quando usada, mas usada pelo lado positivo, que também tem o seu lado negativo. Portanto, o bando trata-se de uma pessoa que vai entrar no arraial, cavalo, antigamente era num burro não, portanto, hoje por norma já é numa besta de maior volume, portanto um cavalo, uma égua, por aí, e ele vai, durante o ano, vão apanhando deixas críticas. Pode ser ao governo, pode ser diretamente a uma pessoa, até algumas seriamente ofensivas, que hoje não utilizam tanto, diretamente a cada pessoa, tratando da sua vida privada até, mas fazem então versos a crítica social, que vão fazendo uma crítica social, começando como disse, pelo governo, pela Câmara, pela Junta de Freguesia e depois, inclusivamente, pelos privados, pelos particulares, algumas, como disse, ofensivas, que chegava, muitas vezes, chegar a ser casa de polícia, para resolver as situações. E são jovens que fazem parte do bando, não é? Normalmente são jovens. Sim, gente da coisa. Mas durante o ano têm jeito depois para fazer as quadras, vão aproveitando as deixas, depois aqui tem quadras, vagueiam por entre o arraial, que se torna engraçado. E são eles próprios que fazem as quadras? Eu até não sei se depois, se não têm o jeito, se arranjam alguém que depois faz as quadras que dão as dicas e alguém com mais capacidade para isso que as faz, a fórmula de pormenor não tenho conhecimento. Mas o que é certo, e depois tem quadras até muito interessantes, sempre. Até tem uma história de um bando que hoje já não existe, que também existia na Calheta, que existia na Ribeira Seca, existia em vários sítios. Na Calheta tinha um senhor padre que foi apelidado, não sei porquê, por Padre Burro. Isto não fica bem, mas é assim, naquele tempo. E fizeram um coreto para apresentar um teatro de rua em frente à igreja. E o padre não concordou, manda retirar o palco, fazem o palco um bocadinho mais para baixo, no bando no dia seguinte, então dizia, por causa de um burro macho, tivemos que mudar o palco mais para baixo. Portanto, chamando... funcionava desses termos, com muito mais quadras, sempre o ataque ao seu padre. Como é que foi sendo a relação dos mordomos, das mordomias, com a Igreja ao longo dos anos? A Igreja já percebeu que esta religiosidade popular é um caminho fértil e pode ser uma aliada? Teve uma data, julgo que não sei bem agora, mas ainda nos fins do século passado, que a Igreja não aceitava muito bem a situação do Espírito Santo e havia intenção de fazer uma separação ou até desaparecer, porque é mais fácil ir gente para as festas, completar-se as festas do Espírito Santo, faz-se arraiais com maior dimensão do que a própria Igreja. E havia aí uma certa... Os próprios peditórios ditam isso, não é? Sim, um certo conflito nesse lado, porque, como disse muito bem, faz-se um peditório para o Senhor Espírito Santo, é sempre muito mais rentável que para a Igreja. Mas depois... fizeram as pazes, acomodaram-se e felizmente
até pelo menos na nossa ilha, acho que está perfeitamente integrada uma na outra, não há qualquer conflito sobre isso. Cada um sobrevive. Até é interessante, voltando também ao tema, vou falar agora da calheta, que é aquilo que eu conheço melhor, mas eu julgo que em vários lugares isso acontece. Vão ofertas também a arrematar, nessa altura, após a missa, e outras vezes já no salão onde tem as sopas, vão muitas coisas a arrematar, mas são coisas que já estão destinadas. Uma oferta é para a igreja, outra é para os mordomos para ajudar na festa, e outra diretamente para a instituição, para a Casa do Espírito Santo. Portanto, já fazem a definição das ofertas caso a caso. Em termos de teatros ou triatos ou impérios, como é que eles são vividos aqui em São Jorge? E arquitetonicamente falando também? Arquitetonicamente, como disse, aliás, a terceira é que tem de facto uma arquitetura muito, muito mais completa do que São Jorge. São Jorge temos os dois do topo, que são uma cópia quase fiel da terceira, que são muito engraçados. E porquê? Porque os habitantes do topo mais depressa iam à terceira do que às velas, não é? A terceira, no passado, teve uma ligação muito grande com aliás, o topo teve uma ligação muito grande com a terceira, portanto, as pessoas fazer compras de maior dimensão, mas sobretudo para as festas do Espírito Santo, iam de barco à terceira a fazer as suas compras, depois traziam a imagem dessas coisas, e foi daí que nasceram os impérios, porque os nossos impérios, o edifício em si, começou por ser apenas uns barracos cobertos com ramas de árvores que eram improvisados, feitos só na altura. Depois apareceram os impérios feitos em madeira, amovíveis, em que ainda temos um na Vila das Velas, que tem a fotografia dele também, porque uma vez que tirei a fotografia de todos os impérios, que até é muito engraçado esse império, que eram amovíveis, que se desmontavam e guardavam e voltava a ser montado. Depois fizeram impérios muito toscos, que ainda consegui a fotografia de dois impérios antigos, um na Calheta nos Lourais, muito antigos, que tinha apenas uma porta, por norma com a verga abaulada, e cobertos de colmo, algum com uma janelinha, outros nem isso, era só abrir a porta e era ali que funcionava. Depois foram-se passando a fazer em trabalhos de pedra, bastante diferentes, todos diferentes, praticamente. Temos, na Calheta, por exemplo, é o único que é feito em oitavado, e coberto a azulejo. É o único que temos em São Jorge coberto a azulejo. Depois temos o da Ribeira Seca. Aliás, o das Manadas é feito em 1935, construído em 1935, bastante mais tarde que o da Ribeira Seca, e também nota-se que é uma influência direta, alguém que seria da Ribeira Seca e que vivia nas Manadas, ou pedreiro, portanto, é uma cópia quase fiel nesses dois. A não ser, são bastante diferentes uns dos outros. Não temos qualidade que se compare com a terceira, a não ser tem também de boa dimensão, e feito o último que se construiu em São Jorge em 2008, na Vila das Velas, que é imponente, com muita cor, mas também um rabinho de influência a terceirense, dada a sua apresentação estética do exterior. Já diz a canção que na memória temos vulcões e terremotos. Este foi sempre o principal motivo, a motivação do culto ao Divino Espírito Santo. São Jorge viveu recentemente uma crise sísmica. Sente que esse momento da comunidade jorgense reavivou, digamos assim, ou alterou o culto ao Divino Espírito Santo, ou ele já estava bem vivo nessa altura e continuou? O Espírito Santo manteve-se sempre bem vivo. Tínhamos uma particularidade, não sei se pela situação financeira, se porque houve uma época
partir do último terço do século passado, que se dizia que as festas do Espírito Santo iam desaparecer, que as crenças estavam a diminuir, felizmente isso não aconteceu. Não sei, não estou à altura de perceber bem, se os sismos de 64 nas Velas e os sismos de 80 na Calheta e Topo, se tiveram alguma influência para essa melhoria. O que é certo é que hoje as festas do Espírito Santo estão vivas e bem vivas e recomendam-se. Estão todas com particularidades bastante diferenciadas, mas que estão muito bem, que as pessoas novas aderem, funcionam. Salvo algum caso muito pontual que possa acontecer, mas julgo que todas elas estão todas muito bem, todas a funcionar devidamente, até nos pequeninos lugares, como seja a Caldeira de Santo Cristo, em que não tem poucas pessoas permanentes, mas ainda há muita gente oriunda da Caldeira que pelos abalos sair de lá, mas que vai lá fazer as suas festas, e nos outros sítios. Temos agora, por exemplo, a Calheta, um senhor que foi médico no Hospital de Santa Maria, que era de cá, que tem casa cá até, que vem cá fazer férias, inscreve-se como irmão, chegou sexta-feira e vai terça-feira para estar nas festas, a trabalhar e a colaborar nas festas, que vem, uma senhora que vem da América também, para contribuir, porque também é irmã, também inscrita, e nas outras freguesias a mesma coisa, mesmo indivíduos que vêm, única aqui em Santo António, sei que é um senhor que vem também da América, sozinho fazer a festa. Norte Pequeno a mesma coisa, também tem um senhor que eu conheço, até sou amigo dele, que vem fazer a sua festa. Portanto, a fé continua, as crenças continuam, e há de continuar até o fim dos séculos. Uns podem acreditar, outros não, mas isso é diferente. O Espírito Santo continua a acolher até aqueles que não são religiosos, que não são católicos. Exatamente. Aqui em São Jorge mantém-se também essa premissa. É um dos pormenores interessantes. Pessoas que, a bem dizer, São Jorge, toda a gente é católico, mas é católico, muitas vezes diz-se católico porque não temos mais, aliás, só temos uma outra igreja que é a Jeová, mas com pequena dimensão. Mas não vão à missa, a maioria, mas tudo o que é relacionado com o Espírito Santo aparece. Não sei se pelo facto das sopas, se pelo facto de haver toda esta abundância, toda esta diferenciação, se apenas pela cultura, pela situação que foi advindo do passado. Portanto, toda a gente falar do Espírito Santo é falar de uma situação. É falar de fraternidade e de partilha, sobretudo, não é? Sim. Que mensagem, já estamos a terminar a nossa conversa, que mensagem gostaria de deixar a todos os açorianos, porque ser açoriano na prática é sinónimo de ser devoto ao Divino Espírito Santo em todas as ilhas, em todas as freguesias. Que mensagem gostaria de deixar aos açorianos que nos ouvem neste programa? Que se mantenham com toda essa fé, embora eu sou católico, mas também, como acabei de dizer, não sou daqueles católicos de unhas e dentes que nos costuma dizer, como por mais ou menos. Mas sobre o Espírito Santo tenho muita fé e vejo que as pessoas têm, e passo a mensagem de que toda a gente continue com fé, porque a fé ajuda-nos sempre na vida. A entrevista com Clímaco Cunha neste Igreja Açores. E a fechar, recordamos ainda o falecimento do Dião da Sé, cônego Ângelo Valadão, que completava 75 anos no próximo mês de junho. O velório decorre durante a manhã deste domingo na Igreja da Misericórdia em Angra e a missa de corpo presente pelas 15h30 na Sé Catedral de Angra. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir ao domingo, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.